seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, trazendo para você hoje mais um episódio da nossa série queridinha For All Mankind. Estamos aqui para falar da quarta temporada, o episódio 4, que estava ali na iminência de acontecer um monte de coisas e ainda aconteceram coisas piores, né? Então vamos conversar sobre esse episódio hoje. E lembrando que a partir de agora a gente já vai começar esse vídeo com spoilers, então se você não quer spoilers do quarto episódio da quarta temporada, tá na hora de você desligar e esperar. O episódio 4 começa com o nome House Divided, ou seja, casa dividida. Estamos aqui com a casa dividida. Que casa está dividida? Toda a casa, tá? Então a casa deles, que lá, né, o Happy Valley em Marte, tá dividida, gente. E vamos saber por quê. O quarto episódio ele foi escrito por Sabrina Almeida e dirigida por Dan Liu. Ele já começa mostrando pra gente o que está acontecendo na União Soviética. Então estava tendo aquele embate entre uma política de governo mais comunista com o governo do Gorbachev, que é um governo mais aberto ao Ocidente, que estava tentando trazer um pouco de capitalismo para a União Soviética. E isso começou a ser questionado por um grupo de pessoas dentro do país, e então eles aplicam um golpe no governo Gorbachev. Então, o Korzenko assume o governo a partir de agora, então. E no último episódio também, uma personagem nova, que é a Irina Morozova. Ela resgata a Margot, que estava sofrendo lá tortura, e ela leva a Margot para trabalhar com ela na Roscosmos. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho mais o que significa essa personagem da Irina. A Irina, ela é a nova presidente da Roscosmos, e depois que o Korzenko assumiu, ele passou, então, a Roscosmos para as mãos da Irina. E a Irina é pulso firme, gente. Durante todo esse episódio, ela mostra que ela está muito alinhada com as posições do governo e ela vai brigar para que a Roscosmos tenha o espaço dela, mas baseada no novo modelo político do governo. E quando tudo isso acontece, logo isso reflete em Marte. No último episódio, em Marte, vocês lembram que estava havendo problemas de comunicação. Então, quem estava lá, os cosmonautas que estavam lá em Marte, não estavam conseguindo se comunicar com a Roscosmos aqui na Terra. Mas, pelo que visto, a comunicação voltou e já voltou mostrando que tem políticos novos e que vão comandar, inclusive, o que está acontecendo em Marte. E óbvio que em Marte você tem cosmonautas que são partidários da política anterior e também da política nova. E eles começam a discutir entre eles lá mesmo no espaço. Então, a casa dividida também está acontecendo lá em Marte. Então, não é só na Rússia que está havendo essa divisão. Lá em Marte também já começa a aparecer essas divisões e eles começam a brigar entre si. Você vê uma tensão política, inclusive dentro lá do Happy Valley. Como eu disse, de Happy não está parecendo ter nada. A Svetlana, eu não sei direito pronunciar o nome dela, tá? Mas a Svetlana aparece discutindo com um cara que é chamado Galkin Vasily, e eles começam a discutir, ele é mais comunista e ela não, ela é mais progressista, então eles começam a discutir, aí ela fala, não, esse governo não vai defender a gente, ele fala, porque você é traidora política e não sei o quê, só que eles estão numa caminhada em Marte, então eles estão com traje na área externa da estação. E numa dessas discussões entre ele, ela fica muito irritada, ela parte pra cima dele, eles começam a discutir, ele acaba caindo e o traje dele rasga. Com o traje rasgado, ele fica exposto à atmosfera de Marte e ele quase explode. Ele corre o risco, então, por conta disso, e aí ele quase morre, ela até socorre ele lá, eles levam ele para depois ficar em tratamento para poder ver se ele vive, mas até o final desse episódio ele ainda está numa câmera hiperbárica para ver se ele melhora, mas não. Só que isso mostra como os problemas geopolíticos aqui na Terra estão interferindo nas relações em Marte. E aí a tensão fica enorme, porque todo mundo que trabalha lá na estação começa a ter muita raiva da Svetlana, porque eles pensam que ela não foi punida por causa disso, e que só o outro cara que sofreu é que está pagando o preço dessa discussão entre eles. E aí nisso ela tá lá de boa, mas a gente sabe que não é de boa. Porque o que está acontecendo? Logo vaza o que aconteceu com eles lá, aqui para a Terra, e o governo pede então que eles mandem essa comandante de volta para a Rússia, para que ela passe pelo Gulag, que é uma espécie de julgamento de prisão, de traição política. Como se ela fosse uma traidora do governo novo, então que ela deve ser deportada de volta para a Terra, para a Rússia, e que lá ela vai ser julgada. Só que o pessoal já sabe que é praticamente sentença de morte ou prisão eterna para ela. E a Dani, que é a comandante lá da estação Happy Valley, e o Ed falam, não, a gente não vai mandar ela de volta para a Terra. Nessas condições a gente não vai mandar.
E aí é óbvio que a Rússia não vai aceitar uma situação dessa, porque está ferindo a ordem do país, que é um acordo que eles assinaram quando eles construíram essa estação entre 7 países. Quais são esses países? Os Estados Unidos, a União Soviética, a Índia, o Japão, a ESA, representando vários países da Europa, né? A ESA, a China e a Coreia do Norte. Então, são esses 7 países que são signatários dessa carta, e nessa carta é dito que se um desses países quiser trazer de volta alguma das pessoas, eles têm que trazer, eles têm que deixar vir. E a Dani fala, não vou botar ela no voo, ela não vai embora. A União Soviética começa a questionar os Estados Unidos tenta, o Hobson, que é o novo presidente da NASA, ele tenta falar com a Irina, tentar mostrar para ela que não, a moça é importante para a missão dos asteroides e etc. Mas eles falam, não importa, ela tem que voltar porque ela quase matou um cidadão russo e ela precisa ser punida, ela precisa ser julgada aqui em solo. E aí eles ficam nesse embate, porque não adianta o Robson falar que a Dani não vai colocar ela no voo, né? E ninguém vai desrespeitar a Dani lá no espaço, porque ela é a comandante da base. E voltando aqui para a Terra, então, a gente tem a Margot começando a trabalhar na Roscosmos. Então, a primeira reunião que a Margot vai com os cientistas, né, o pessoal lá da Roscosmos, a Irina está questionando quais foram os motivos do acidente com o asteroide, porque elas precisam investigar, precisam descobrir, porque eles estão na missão de voltar a explorar o asteroide. E aí, nisso, começa uma investigação. Um funcionário chamado Kirill Semenov, ele fala que a culpa foi toda da NASA, que a NASA tinha, na hora que tinha uma certa oscilação no movimento, que foi promovida, que foi propagada e ampliada pela ligação dos motores de controle de altitude. Mas o relatório é gerado de qualquer forma, e aí a Irina pega e fala, dá para a Margot e fala, Margot, eu quero que você analise, porque a Margot, ela vem dos Estados Unidos, e ela é uma engenheira exímia, né? Então ela tem uma experiência diferente dos russos. Ela quer que a Margot dê essa visão para que melhore, né, o trabalho da Roscosmos. E aí, nesse embate ali, eles começam a conversar, inclusive, sobre o retorno dessa cosmonauta, mas eles não. Mas tem gente que é a favor e tem gente que é contra. E o cara que é contra a volta dela, ele toma ali uma chamada da Irina e praticamente ela humilha ele na reunião, na frente de todo mundo, mostrando que quem que vai imperar ali são as políticas e as pessoas que estão alinhadas com o governo. Voltando um pouquinho lá para Marte, a gente tem aquele comércio, né? Lembra? Que é aquele comércio alternativo que está sendo desenvolvido e que o Miles, né, se envolveu lá junto com o russo, né? Nesse mercado paralelo em Marte, onde ele traz uma espécie de, eu acho que é um contrabando, né? Para vender para as pessoas que lá em Marte. E aí o Miles fala, olha, minha filha, eu mandei uma pedra daqui de Marte para minha filha, e quando chegou lá, ela foi num lugar, a moça viu e ficou super interessada nessa pedra e falou que se tiver mais dessa pedra, eu vou comprar, eu vou vender, é muito valiosa para mim. E o Miles fala, pô, vamos começar a mandar pedra de Marte para a Terra. Esse Miles, gente, ele é o cúmulo da... Vocês vão ver. E aí ele pega e fala, e o cara fala não. E cada vez que a gente envolve mais coisas nesse projeto de contrabando, mais a gente corre o risco de ser exposto e ter o nosso comércio destruído. E eu não quero isso, eu quero as coisas do jeito que estão. E o Miles, aceita, engole ali, mas Miles é Miles, tá? E ele vai procurar a Samantha. E ele fala, Samantha, eu vou conseguir o traje. Ele vai, e aí ele corrompe um funcionário para conseguir para ele um traje espacial, lembrando que ele não faz parte do grupo que faz caminhadas em Marte. Mas ele consegue o traje para ele poder caminhar em Marte em busca dessas pedras, né, obsidianas. E a Samantha fala, eu não topo, não vou com você. E ele fala, não, mas a gente tem que ser resistência, porque a gente é contra o regime autoritário que está sendo imposto aqui. E aí ela fala, não, cara, você tá fazendo isso pelo dinheiro. Ele fala, pelo dinheiro e também pelo regime. Mas na verdade a gente sabe que ele só tá fazendo pelo dinheiro. E porque ele é muito inconsequente. Mas, de qualquer forma, ele pega e fala, vou só assim, veste o traje, vai fazer a caminhada em Marte sozinho. E a hora que ele tá lá, ele encontra a pedra e pega, só que ele é muito ganancioso, ele quer mais pedra, e aí ele vai até o topo lá do morro. E nisso que ele vê uma pedra numa posição muito difícil, cara, ele é muito inconsequente. Ele vai e dá um jeitinho de pegar. Óbvio que ele cai, rola tudo lá e vai parar dentro de uma cratera.
Eu não sei o que dizer do Miles, porque pra mim ele é o tipo de pessoa que mais me incomoda, que é aquela pessoa negligente, negligente, negligente. Nem tudo que a gente faz é certo, mas ele consegue ser negligente do negligente, gente. Pelo amor de Deus, esse cara não tem noção. Ele tá com um traje espacial em Marte, andando num lugar de risco. Parece que ele não sabe o que ele tá fazendo. E cai lá dentro dessa cratera e vai ficar lá. Mas óbvio que não, né? Porque senão ia acabar as desgraças que esse homem vai fazer em Marte. Pelo amor de Deus, né? Mas o Walters, que é um astronauta que também tá lá, né? Também é um funcionário da Helios que tá trabalhando lá em Marte. Ele vai falar com a Samantha, mas cadê? Passou 5 horas, cadê o Miles, né? O Miles não tá aqui. E aí eles falam, pô, o Miles foi fazer a caminhada, vamos atrás dele. E a Samantha, ela é responsável por ela consegue, tem autorização para dirigir um rover, então ela vai com uma rover em Marte até o local que ela sabe que o Miles está. E ela vê os traços dele, né? Porque fica marcados ali na areia, e aí ela acha ele lá dentro da cratera e resgata ele. E parece que ele não sentiu nada, gente. Ele nem ficando lá dentro da cratera por 5 horas, ele se toca do que ele fez. E ele volta com uma cara de 5, fui, deu tudo certo, legal. Gente, vamos aguardar esse cara. Momento Miles. Voltando aqui para a Terra, então, a gente tem a Margot empenhada em ler esse relatório e tentar entender a respeito desse acidente, confirmar se o que o Kirill falou tá certo. E nisso ela começa a estudar e você vê a Margot, ela é super workaholic, então ela fica trabalhando até tarde, e aí ela vai buscar um café e ela acaba conhecendo uma moça chamada Tatiana, que é uma funcionária da Roscosmos e que conta pra ela que todo mundo é proibido de conversar com ela, porque, né, ela é americana. Então a Irina falou, ela vai trabalhar aqui pra mim, mas ninguém conversa com ela, né? Mas essa Tatiana vai, a Margot aceita, né? A Margot sabe que ela tá, nesse momento, nas mãos da Irina e tem que ficar quietinha. Mas ao fazer esses estudos, ela descobre que não, o problema não foi dos Estados Unidos. Ela fala, o problema não foi dos Estados Unidos, o problema foi de um parafuso que foi mal dimensionado, que foi construído fora das especificações e foi construído pelos russos. Então, o problema é esse. Ela vai lá e conversa com a Irina, explica pra Irina, a Irina chama o Kirill. A Margot tá falando que o problema é esse. Aí ele fala, não, porque a Margot é americana, taraná. E aí ela pega e fala assim, olha bem esse problema, lê bem esse relatório. Aí ele, bambeia, aí ele fala, é verdade, o problema era dos russos, nós cometemos o danado do erro do problema de conversões métricas, né? Então, os Estados Unidos usam polegadas e a Rússia usa metros, eles usaram sistemas de medidas diferentes e isso passou. Então, essa pequena diferença na hora de fazer essa conversão de medidas fez com que os parafusos não estivessem dentro das especificações e que acabasse comprometendo toda a missão. Olha para você ver que falha. E segundo, você não colocou no relatório, os Estados Unidos vai ver isso e vai chegar à conclusão de que a culpa era da Rússia. E aí ele vai falar por que a gente está mentindo. Então vai ficar feio para a Rússia ter escondido isso no relatório, sendo que a Rússia sabia. Ela dá uma chinchada nele, que é correta, ela dá uma chinchada com ele, só que ela fala agora, você levanta aqui, vamos dar uma voltinha. E a gente sabe que dar uma voltinha numa situação dessa significa uma coisa muito ruim, né? E depois disso ela pega e fala pra Margot, não, ele foi arrumar outro emprego, ele é engenheiro, vai arrumar outro emprego, né? Ok, o cara só. Mais pra frente, no final do episódio, a gente vai descobrir que ele foi levado pela KGB. Então, provavelmente, ele também vai sofrer alguma punição mais severa, a gente não sabe, mas tá. E a Margot fica ali engolindo seco, né? Que situação. Pra aliviar um pouquinho da Margot, a Irina vai lá e dá uma fotinha do Sergei pra ela. Tipo, fica felizinha aí, olha a fotinha do Sergei, lembra do Sergei, aquele que ela teve uma fé e que tá nos Estados Unidos enquanto ela tá lá presa na Rússia. Pois é. Ela dá uma fotinha e fala, fica feliz aí, ó, a gente vai fazer um monte de coisa legal, você tem uma fotinha do Sergei. Fala sério, né, gente? Que situação, hein? Bom, mas a situação tá nada perto de ser resolvida. E aparece nos jornais, começam então a sair em vários jornais. Olha, a Rússia e os Estados Unidos estão em embate, papapá, e eles até entrevistam o DBS. E o DBS é super prepotente, fala, porque a Helios não está envolvida em nada disso, a Helios é de boa, a Helios está bem com todo mundo, multinacional, papapá. Gente, fala sério, né? Até parece que ele tem controle sobre o mundo, mas ele acha que ele consegue trabalhar com os dois países sem nenhum problema, né? Vamos ver. E por falar em países, eles começam a discutir sobre como os outros países estão levando essa situação entre os dois governos. E aí eles falam que que uma parte dos países está do lado da Rússia, né?
eu acredito que seja a Coreia do Norte, a China, são favoráveis à postura da Rússia, e a ESA e a JAXA estão do lado dos Estados Unidos, porque são regimes políticos mais parecidos. E aí eles falam da Índia, e a Índia é tida como tá em cima do muro, né? Olha pra você ver, gente. É uma mera semelhança com a realidade, né? Mas eles falam, ó, a Índia não toma posição, não tá nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da Rússia, né? A Coreia do Norte e a China estão apoiando a Rússia. E a ESA, que representa o país da Europa, e a JAXA estão do lado dos Estados Unidos. Então tá meio dividido ali os 7 países que assinaram a tal da carta lá. Bom, e enquanto isso, como eu disse para vocês, por conta de toda essa situação, em Marte a gente está numa confusão enorme. Porque a Rússia simplesmente resolveu mudar todo o sistema, toda a linguagem do sistema para cirílico. E isso significa que eles não entendem nada, porque antes a língua comum ali, eu acredito que devia ser o inglês, né? Ou até mais, ele muda os sistemas, ou seja, quem trabalha em outra estação, quem é americano, não vai entender o que está escrito ali em cirílico. Aí a Dani vai lá questionar, poxa, mas como que eu vou trabalhar se os meus sistemas aqui não estão numa linguagem que eu consigo ler? E eles falam, a gente não reconhece mais você como comandante, porque você não está cumprindo o acordo que foi assinado entre a União Soviética e os 7 países, então a gente simplesmente agora tá por nós mesmos e você que se vire. Isso daí é uma confusão enorme, gente. Você imagina uma estação dividida, casa dividida novamente aí. Então, até lá em Marte, as pessoas que trabalham para a Rússia não estão aceitando os comandos dados pela DAN. E então, os Estados Unidos se sentem pressionados a resolver isso daí. E, inclusive, o presidente Al Gore, né, aparece uma ligação entre o diretor da NASA e o presidente Al Gore, e ele pressiona, ele fala para o presidente da NASA, fala assim, você quer estragar com tudo que eu falei, você quer uma guerra fria, resolva esse problema aí. E aí o William Robson está pensando o que ele pode fazer, e ele tem a ideia, então, de mandar a cosmonauta para a Índia, porque a Índia é um país mais neutro ali entre eles, e aí ela sendo julgada na Índia, ela não está nem nos Estados Unidos e nem na Rússia, né? E a Dani já estava sentindo essa pressão lá em cima, na estação, lá em Marte, porque os operários estavam revoltados, porque eles viam a comandante russa andando livremente na estação e parecia que ela não estava sendo punida por ela ter causado quase a morte de um outro operário. E então ela pega e decide aceitar esse acordo de mandar então a comandante Svetlana para a Índia para ser julgada na Índia. O Ed fica transtornado porque ele já estava desenvolvendo ali uma fé com ela, mas a Dani fala, cara, você está misturando as coisas. E aí eles começam a discutir e aí começa a levantar a poeira do passado. E aí um joga as coisas na cara do outro e etc, etc. Ela acusa o Ed de estar mais uma vez usando as emoções para tomar decisões e relembra o caso do Dani. E a gente ainda não sabe exatamente tudo que chegou no final, mas fica um climão, uma torta de climão ali horrível. E aí então o episódio termina com o Ed levando a cosmonauta Svetlana até a nave Unit 1, que vai voltar para a Terra, trazendo ela para deixar ela a princípio na Índia. E a partir disso, é dito, numa reunião lá entre a Irina e os funcionários da Roscosmos, que finalmente os Estados Unidos cedeu, vai entregar a Svetlana e que agora, depois que ela chegar, eles vão voltar o sistema para o controle da Dani. Vamos dizer assim. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? Então, olha pra você ver esse episódio cheio de mais tensão. Está sendo construída uma bomba em Marte, né? Com repercussão. E uma bomba aqui na Terra com repercussão em Marte com repercussão aqui na Terra. Lógico que lá em Marte eles estão muito mais fragilizados, porque eles dependem totalmente de um monte de infraestrutura, né? Que aqui na Terra, de uma certa forma, você tem uma dependência menor. É o ar que se respira, né? Lá você depende de tudo. E vamos ver o que vai dar, porque a tensão tá grande. Aquele comércio irregular lá, parece que o Lita continua comprando as coisas irregulares no mercado contrabando, e ele lembra que ele pediu para trazer a esposa dele de contrabando. Não sei como que eles vão resolver isso daí. No primeiro conflito que teve da Rússia, simplesmente mudar o padrão de configuração de linguagem de todo o sistema deles, como isso compromete a missão e como agora um vai ficar desconfiado do outro. Então, isso tudo é uma tensão crescente para quem está em Marte. Eu não queria estar em Marte nessa situação, gente, pelo amor de Deus. E eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou ansiosa para ver o episódio 5, que é o Mid-Season. Então, o episódio da metade da temporada, e a gente deve ver aí recente aí nesse episódio.
e bora lá continuar acompanhando a série. E se você gostou desse episódio e gostou desses comentários, deixa o seu comentário aqui. Me diga se você preferia estar em Marte ou estar aqui na Terra nessa situação. E vamos aguardar o que nos espera no próximo episódio. Lembrando que você pode dar uma curtida, deixar o seu like e continuar seguindo o canal para poder ter mais conteúdo a respeito tanto dessa série quanto de conteúdo sobre clima espacial, tecnologia e o espaço. Espero que vocês tenham gostado e eu volto aqui na semana que vem com um pouquinho mais de For All Mankind. Um grande abraço para todos vocês e tchau!